Saudações, exploradores de mistérios. Aqui, mitologia antiga, passagens bíblicas e histórias de criaturas fantásticas se encontram em um só lugar. Prepare-se para mergulhar em enredos repletos de fé, coragem e sabedoria. Se esse é o tipo de jornada que te fascina, inscreva-se e ative o sininho. Você está no Segredos da Mitologia. O tempo fora do Éden se arrastava entre silêncio e cicatrizes. A terra, antes um jardim de delícias, agora devolvia espinhos ao toque. Adão e Eva caminhavam com seus corpos cansados, não apenas pela idade, mas pelo peso do que haviam perdido. A terra endurecida sob seus pés parecia lembrar-lhes, a cada passo, do paraíso perdido e dos filhos distantes. Um morto, o outro errante. Era como se cada vento forte, cada semente difícil de colher, carregasse a memória do que se foi. A morte de Abel havia deixado Eva tomada pelo peso do luto. O sangue inocente do filho ainda parecia clamar da terra. E a marca de Caim era mais do que um sinal. Era uma ausência que ecoava nos cantos da tenda, no lugar vazio à mesa, no silêncio que seguia as noites. Mas Eva ainda carregava em si uma centelha de esperança. A fé, mesmo enfraquecida, resistia. E certa noite, quando a lua estava cheia e silenciosa no céu, ela soube. Havia vida em seu ventre. O ciclo da dor encontrava, enfim, uma pausa. Era um gesto de misericórdia divino, como se o Criador dissesse: ainda há um caminho. 9 luas depois, o choro de um menino cortou a madrugada. Eva o apertou contra o peito e, com os olhos marejados, disse: Deus me deu outro filho no lugar de Abel. Sete será a esperança que perdemos. Adão, calado, apenas pousou a mão sobre o ombro da esposa. Não havia palavras capazes de traduzir o que sentiam, mas sabiam. Aquele menino não era apenas mais um. Era uma promessa restaurada. Não havia ouro ou bênção material naquele nascimento, mas havia a presença silenciosa de um recomeço. E pela primeira vez em muitos anos, os olhos de Eva brilharam com a luz da esperança. Sete cresceu em meio às lembranças e histórias. Nunca conheceu o Éden, mas sabia dele pelos olhos de seus pais. Adão, nos momentos de silêncio, falava sobre o tempo em que o vento era a voz de Deus e os animais, companheiros. Contava sobre o brilho que emanava do Criador, sobre o frescor da manhã no jardim, sobre a serpente, a escolha errada e a separação. E falava sobretudo do arrependimento. Falavam com dor, mas também com esperança. Um dia, enquanto afiavam ferramentas sob uma árvore retorcida, Adão olhou para o filho e falou: Caminhávamos com Deus, filho, e caímos. Mas não é o fim. Há outro caminho, e ele começa com tua escolha. Sete, ainda jovem, sentiu a gravidade daquelas palavras como se o solo lhe fugisse dos pés. Desde então, carregou o compromisso de romper o ciclo de escolhas erradas que afastaram o homem de Deus. As palavras do pai se tornaram bússola para seu espírito. Em suas orações, pedia que sua vida fosse diferente, que seus filhos herdassem não o peso da queda, mas a busca pela redenção. Enquanto os descendentes de Caim erguiam cidades, moldavam metais e entoavam acordes para exaltar a si, não a Deus. Sete e os seus erguiam altares. Enquanto os outros buscavam fama, Sete buscava silêncio. Enquanto os filhos de Caim nomeavam as terras com seus próprios nomes, Sete aprendia a chamar pelo nome do Senhor. A terra dos homens dividia-se em duas: os que olhavam para si e os que olhavam para o alto. Os de Caim orgulhavam-se de suas criações, os de Sete de sua esperança. Sete tornou-se homem justo, sábio e silencioso. Sua liderança não era de comando, mas de exemplo. As pessoas vinham até ele não em busca de decisões, mas de sentido. Suas palavras eram poucas, mas profundas. Era conhecido como
aquele que escutava mais do que falava, e quando falava, suas palavras pareciam vindas da memória da terra e da sabedoria dos ancestrais. Com o tempo, ele se casou. Sua esposa era uma mulher serena, de voz calma e olhos que lembravam as primeiras chuvas. Compartilhavam da mesma fé e juntos buscavam manter acesa a lembrança do Criador. Dela nasceu Enos, e ao segurar o menino nos braços, Sete sentiu algo que ultrapassava a alegria. Era como se segurasse uma continuação daquilo que Adão e Eva haviam perdido. Seu nome foi escolhido com cuidado, Enos, que em hebraico significa homem frágil, pois sabiam que a força verdadeira vinha de Deus. Que os teus pés sigam a voz do Senhor, mesmo quando o mundo inteiro se afastar dele. Os dias passaram e Enos cresceu ouvindo histórias de um Deus que caminhava entre os homens. Ouviu do avô Adão sobre a beleza que havia sido perdida, mas também sobre o amor que ainda podia ser buscado. E ouviu do pai, Sete, que viver era mais do que cultivar a terra, era cultivar a alma, e que o espírito podia florescer mesmo fora do jardim. Sete gostava de levá-lo ao alto das colinas ao entardecer. Ali, apontava para as estrelas, dizendo que cada uma era testemunha da promessa de Deus. Ele lhe explicava que, mesmo sem jardim, ainda havia presença. Mesmo sem fruto proibido, havia escolhas. E que, se o homem escolhesse a verdadeira humildade e arrependimento, poderia voltar a ouvir o Criador. Os anos se alongaram e algo começou a mudar entre os homens. Muitos da linhagem de Sete passaram a invocar o nome do Senhor. Era como se, ao nascer Enos, uma nova consciência tivesse despertado, um retorno espiritual, uma saudade coletiva. Altares começaram a brotar como flores entre pedras. Povoados inteiros mudavam seus hábitos. Pela primeira vez em muito tempo, a fé voltava a unir. Enos, curioso como a brisa matinal, fez certa noite uma pergunta que ecoou no coração de Sete. Pai, será que Deus ainda nos ouviria se quiséssemos andar com Ele de novo? Ele ouve os que chamam seu nome com fé pura. Sempre ouviu, sempre ouvirá. Foi nesse espírito que Enos cresceu. Não buscava glória, buscava sentido. Era visto por muitos como estranho, mas por outros como luz. Ao seu redor, homens e mulheres começaram a abandonar a arrogância e reaprendiam a clamar pelo nome do Senhor. A fé, que antes parecia memória, voltava a ser prática. Começavam a celebrar colheitas com gratidão, a cuidar uns dos outros e a cantar louvores enquanto o sol se despedia. Em uma dessas noites, junto à fogueira, Enos levantou-se diante de todos e ergueu a voz. Bendito seja o Deus que soprou em nós a vida. Que o seu nome seja exaltado e jamais esquecido. As palavras ecoaram como trovão em corações adormecidos, e naquele pequeno povoado, a fé floresceu como nunca antes. Sete viveu muitos anos, viu filhos, netos e bisnetos, viu o mundo seguir entre luz e sombra, mas também viu que sua descendência mantinha acesa a chama da fé. E isso lhe bastava. Para ele, não havia coroa mais valiosa do que o som de um filho invocando o nome de Deus sob um céu estrelado. Certa tarde, já idoso, ele caminhava com dificuldade entre as árvores. Sentou-se sob uma figueira e observou o céu se tingindo de vermelho. O vento sussurrava nas folhas. Ele se lembrava do tempo em que esse som era mais do que vento, era presença. E mesmo sem mais ouvi-la como antes, sentia que Deus ainda estava ali. Sete morreu em paz. Seu nome foi lembrado não por feitos guerreiros, nem por monumentos, mas por ter restaurado, com humildade e silêncio, a ponte entre os homens e Deus. Por ter sido um elo, discreto, mas firme, entre o Éden e a esperança futura. Ele foi lembrado como o justo que ensinou a orar sem ver, e sua memória permaneceu entre os fiéis por gerações. Enos, com o coração moldado pela fé do pai, tornou-se o novo alicerce espiritual da linhagem. Era dele.
De sua voz, agora vinha o sopro que guiava os passos dos que buscavam o Senhor. O tempo seguiu seu curso e muitos nomes vieram, cada qual com sua marca. Enoque, que andou com Deus. Matusalém, com seus dias longos como as raízes da terra. E Lameque, que sussurrava esperança entre lamentos. Cada um deixou um rastro no tempo, um sinal de que a promessa ainda pulsava entre os homens. Suas histórias ainda vivem e logo serão reveladas. E assim, chegamos ao fim de mais uma jornada, revelando os mistérios que ecoam através dos tempos. As histórias carregam os valores e crenças de civilizações antigas, e aqui buscamos trazê-las à vida sob um olhar cultural e educativo. Com uma abordagem adaptada para o público moderno, simplificamos tramas, cortamos elementos sem importância, corrigimos incoerências e realçamos os momentos mais impactantes, tornando cada narrativa ainda mais envolvente. Mas não se engane, a essência dessas histórias permanece a mesma, preservando sua grandiosidade e significado. Se você gostou dessa viagem pelo mundo dos deuses e lendas, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal para continuar explorando os segredos da mitologia.